a força do homem que se tornaria um grande patriarca. Abraão, ele é um personagem dito como o pai da fé. E à espera por uma promessa. E Deus vai fazer aliança com ele, vai prometer terra, descendência e que ele será uma pessoa abençoada. O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. São cerca de 800 quilômetros andando em um cenário como este, que nossa equipe atravessou. Deserto, árido, quente e seco. Olá, seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. Nós estamos juntos nesta manhã de segunda-feira, começando aí o primeiro dia útil do mês de dezembro. E com certeza você que nos acompanha agora não é por acaso. E como está a sua vida profissional? Como que o ano de 2024 tem sido marcado até então para você? Porque isso pode mudar. Se você realmente se aliar a Deus, fizer um pacto com Ele, você pode sair dessa situação crítica, caótica que você vem enfrentando. Você sabe que em muitos ramos de atividade no Brasil houve até crescimento, mas muitas pessoas não conseguiram alavancar, por exemplo, as vendas, não conseguiram desenvolver o seu comércio, não conseguiram ter faturamentos satisfatórios. E a pergunta é: como andar na contramão da crise? O Brasil tem crescido bastante. Tecnologia 5G, maquinários que surpreendem nas obras. Mas a população continua na luta para seguir na contramão da crise. Hoje em dia, se tornou comum o cenário de pessoas formadas, pós-graduadas e que não conseguiram o emprego desejado. Empresários que, mediante a tantos conflitos, estão pensando em fechar as portas. Trabalhadores que recorrem a empréstimos para pagar as dívidas, mas no final, os resultados são mais dívidas. Muitos se perguntam o que fazer para mudar essa situação. Qual o caminho que pode garantir o sucesso absoluto? Hoje é segunda-feira. E no programa de hoje, você irá descobrir o lugar onde encontrar a resposta para todas essas perguntas e qual o caminho a seguir para transformar sua história de fracasso em sucesso. Portanto, você que precisa vencer a crise que se instalou na sua vida, venha fazer um pacto com Deus. Hoje, segunda-feira, nós estamos então na fé, estamos realizando a segunda-feira da força, sim, nono clamor para a queda das muralhas. Você sabe que entre o povo de Israel, Josué e seus homens, e a cidade de Jericó, haviam as muralhas que cercavam Jericó. Diz a Bíblia que eram muralhas intransponíveis, ninguém entrava, ninguém saía. Mas quando Deus deu a direção a Josué, então eles usaram a fé e circundaram, deram voltas ao redor das muralhas, como você observa aí nas imagens, e as muralhas então caíram de uma maneira sobrenatural. Ou seja, Deus fez o que eles não podiam fazer, mas eles fizeram o que Deus orientou que fizesse. Então a sua parte, que cabe a você, Deus não vai fazer, que é sair de casa, vir à igreja, buscar a Deus, fazer a sua aliança, receber a direção dele, participar do clamor. Essa é a sua parte.
A parte de Deus é intervir nos seus negócios, é intervir nas suas batalhas, é intervir nas muralhas que estão entre você e o pagamento das dívidas, entre você e a causa da justiça, entre você e a quitação de todos os seus compromissos, a alavancada das suas vendas. Você pode terminar este ano de 2024 dando a volta por cima. Portanto, 9º clamor para a queda das muralhas, e será a segunda-feira hoje. Está sendo já a segunda-feira da força. Nós vamos ter 6 horários à sua disposição. Daqui a pouquinho às 7 da manhã, depois às 10, ao meio-dia, 15 horas, e os 2 horários finais são os principais. Ao cair da tarde, com o Bispo Jean, às 18 horas. E nós vamos estar juntos, eu estarei com você às 7h30 da noite, determinando então a queda de toda a barreira que lhe separa da vitória e determinando a força na sua vida. Ainda não acabou. Muitos, quando se aproximam do final do ano, desistem, jogam a toalha e perdem as esperanças. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Vamos buscar em Deus a força para que este seja o melhor final de ano da sua vida. Novos contratos, novas vendas. Este ano não acaba sem bons resultados. Participe no dia 2 de dezembro da Segunda-feira da Força, com o 9º clamor pela queda das muralhas. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Esse é o endereço que está a nossa Catedral da Fé, conforme você vê aqui as imagens. Você já deve ter passado em frente várias vezes. E se ainda não entrou, você é o nosso convidado todo especial. Você vai participar da palestra para o sucesso, orações, clamores, orientação que vem do altar, da palavra de Deus. E se você se aliar a Deus, certamente a diferença vai acontecer. Hoje, então, segunda-feira da força. Veja o que diz o texto sagrado em Isaías 40, versículos 29 ao 31. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vamos mais embaixo aqui, olha. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Então, você precisa de força interior. Você é uma pessoa que está ansiosa, depressiva, angustiada, uma pessoa que perdeu as forças de trabalhar, de lutar. Você está aí agora, sabe? Não conseguiu nem se levantar. Levante-se aí agora, sabe? Deus te visita através deste programa. Primeira atitude, se levante, se organize. Meu amigo, minha amiga, não é por acaso que você acompanha o nosso programa. Se revolte com essa situação. E ele diz aqui, né? Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você pode ainda dar a volta por cima, ainda este ano de 2024, estando conosco, fazendo um pacto com Deus. Portanto, 7 da manhã, daqui a pouquinho, daqui a instantes, dá tempo, 10 da manhã, o segundo horário, meio-dia, todas as reuniões de 1 hora de duração, 60 minutos. 15 horas é o horário da tarde, ao cair da tarde, 18 horas com o Bispo Jean, e nós vamos estar juntos, estarei com você à noite, às 7h30 da noite, portanto, no Templo Maior, aqui na Mauro Ramos, 1310. Isso acontecerá, claro, em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, o 9º clamor pela queda das muralhas com a segunda-feira da força. Você vai terminar o ano forte, interiormente e com conquistas fortes. Vamos acompanhar, então, o resultado na vida da Sandra. Vamos chamar aí a nossa repórter, que vai mostrar, então, como estava a vida da Sandra antes do pacto com Deus, antes de uma aliança com Deus e como está agora. Na parede, a vergonha exposta no quadro de avisos. Eram 15 condomínios atrasados. Essa era a realidade da Sandra, que vai contar pra gente como foi que ela chegou nessa situação. Tudo bom, Sandra? Tudo bem. Sandra, agora sim, né? Mas como é que foi que você vivenciou esse problema sério na sua vida? Então, nessa situação, eu encontrava... eu era casada, né? E meu marido me deixou nessa situação. Tinha as crianças pequenas, eu tinha 3 anos só de casada, não estava trabalhando durante esses 3 anos e me encontrei nessa situação difícil, devendo esses 15 condomínios, onde todo o povo do prédio
Sabiam que estava se passando? Que estava se passando. Eram quantas crianças? Era muita vergonha, 2 crianças. Era aqui que você morava e passou por toda essa humilhação, mas você tinha que sair à luta, tinha que procurar um jeito de se manter e cuidar das suas filhas. Com certeza. Nessa situação difícil, eu não me virava para um lado, para o outro, eu ainda pensava, pego elas, vou embora para minha mãe, que a minha mãe morava já no estado de Goiás, tinha até condição. Mas eu, quando saí do Ceará, eu já tinha vencido essa situação, já tinha trazido as minhas irmãs, que era o meu intuito, quando eu saí de lá, de ajudar os meus pais. E aí eu passando mais por isso, meu espírito era aquele de trabalhar. Bom, mas hoje você está trabalhando. Sim. Conseguiu manter as filhas. Com certeza. E a história é diferente. Com certeza. Vamos até o local do seu trabalho para a gente continuar, então? Vamos. Chegamos agora aqui ao local de trabalho onde a Sandra passa a maior parte do tempo. Quer dizer, hoje é o seu trabalho, mas naquela época você estava inclusive desempregada. Sim, desempregada, numa situação dificílima. Porque eu não trabalhava com roupa, não era comércio. Comecei, eu não tinha o que fazer, estava desorientada. Aí a loja ali, comecei a fazer bolo, salgado, marmitex, mas me poder dar comida para as crianças para me sobreviver. Então foi assim, essa situação difícil. Então, assim, eu observei que você é uma pessoa de garra, como todo bom nordestino, você é uma pessoa de garra, guerreira. Mas o que faltava, então, que você não conseguia aí dar uma guinada? O que você fez para enfrentar toda essa problemática na sua vida? A minha tristeza era maior, por quê? Porque, assim, eu tinha até vencido essa situação de vir trazer minhas irmãs, ajudar meus pais, mas com a decepção, com a separação, com todo o sofrimento, o meu problema maior era financeiro. Não era só o sofrimento da separação nem da traição, mas o financeiro em si, que você viu as dívidas lá no quadro e tudo mais. Então eu não tinha noção de quanto que eu devia. Cartão de crédito, nome bloqueado, entendeu? Eu não dormia à noite, uma situação perturbadora. Força você tinha. Eu tinha, mas faltava ainda mais alguma coisa. Com certeza. O que faltava e onde foi que você encontrou esse complemento para sua vida dar uma guinada? Foi a minha vizinha, me fez o convite e me mostrou o caminho, que foi até a igreja. Foi assim que eu conheci e hoje a minha história é outra. Me fala então, depois dessa aliança, desse pacto com Deus, quais foram as conquistas? O que aconteceu a partir desse momento? Então, a primeira empresa, essa empresa hoje, eu representava. Eu consegui, através dos meus propósitos, caminhando na igreja, ver a representação. Que eu comecei, Deus me honrou, assim, sabe? Comecei a vender bem, as vendas se abriram. Essa empresa eu comecei a trabalhar, que é essa marca, né, que é hoje. E do nada ela disse que ia fechar a empresa. A dona da empresa? A dona da empresa. Chegou para você e falou que ia fechar. Isso. Aí disse, essa empresa, Sandra, é para você. E eu já no congresso falei, meu Deus, e o medo, eu tinha até medo de ser empresária. E assim, em fé, eu fui aprendendo e vendo a grandeza de Deus. Então assim, meus olhos abriram, a minha mente abriu, a minha visão abriu. E quando ela me ofereceu, eu não disse não. E aí, convidei meu genro, falei, vamos trabalhar comigo? Ele disse, vamos. E a empresa está aí, onde hoje essa loja aqui é uma pequena loja do varejo, né? Porque a gente tem a fábrica, onde o nosso produto maior é a fábrica. Então você era representante, hoje você é dona da loja e a fabricação ainda é própria? É própria. Hoje a gente fabrica não só para me vender aqui nesse varejo, a gente fabrica para vários magazines, né? A gente aprende a ser dependente de Deus, né? É onde você chega à conclusão que se você depender de Deus, você não depende do homem, aí é onde Deus honra em tudo. E aqui, ó, tá a palavra de Deus. Aqui é onde eu aprendi que eu tinha que nascer do Espírito Santo. Tudo é aqui a minha bússola. Eu nasci de Deus, a força que eu tive para chegar a toda essa caminhada. Lá na minha cidadezinha onde eu nasci, eu estou investindo lá, estou concluindo, está quase 100% já a igreja para pregar a palavra de Deus. Que eu quero que aquelas pessoas, onde eu nasci, a origem, elas tenham esse conhecimento da palavra de Deus. Que elas venham ver
a grandeza do nosso Deus, a grandeza que Deus fez na minha vida, eu quero para as pessoas, para as outras pessoas, né? E a dependência, né, de Deus, né, Carla? Porque quando o ser humano aprende que Deus, quando a gente faz a prioridade de Deus na nossa vida, o resto a gente segue em frente. Muito obrigada, Sandra. Parabéns pelas suas conquistas. Olha só, da humilhação, da vergonha para a exaltação. É assim que quem faz um pacto com Deus, estabelece uma aliança com Ele, tem a virada de chave na vida. Isso pode acontecer com você também. Agora eu volto com o senhor nos estúdios. Tá certo, então. Muito obrigado aí a nossa repórter, obrigado a Sandra. Você vê o resultado de um pacto com Deus. Agora, quanto tempo mais você vai adiar? Quanto tempo mais você vai protelar a sua aliança com Deus? Esperamos por você hoje, então, daqui a pouco, em 7 da manhã, primeiro horário, 10 da manhã ao meio-dia, às 15 horas, e os 2 horários finais são os principais. 18 horas, cair da tarde, o Bispo Jean estará realizando essa reunião e juntos nós vamos estar às 7h30 da noite, aqui no Templo Maior, na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, amplo estacionamento, escola bíblica infantil para as crianças. Você é o nosso convidado todo especial. Esteja com a gente, você vê aqui imagens da nossa Catedral da Fé e você será muito bem-vindo, não importa a sua religião. O nosso convite não é para que você tenha mais uma religião, mude de religião, nada disso, mas busque o Deus vivo, o Deus que realmente age na vida daqueles que também o buscam, tá certo? Você é o nosso convidado, portanto, hoje, segunda-feira da Força, tudo será diferente. E a nossa central está à sua disposição, hein? Você pode entrar em contato com o telefone, essa ligação direta é o 11 3573 3535, pode ligar agora, temos uma equipe de plantão aí para lhe atender, e o WhatsApp 11 3573 3500, tá certo? Aqui é mensagem de texto ou gravação de voz. Ainda temos a nossa plataforma online, que é pastoronline.com. Você também pode interagir e pedir a sua orientação espiritual. Nós temos uma pessoa que mandou um áudio e nós vamos agora ouvir este áudio. Eu estou 12 anos no comércio e não consigo deslanchar. Parece que eu estou pisando no meio do deserto, num buraco, aí eu caio no outro, aí não consigo pagar as dívidas. Pago uma conta, tem outra, pago uma conta, tem outra. Eu tinha uma mulher que era macumbeira, que estava do meu lado, ela foi embora, mas as coisas continuam do mesmo jeito. É muito difícil, não consigo alcançar as contas, trabalho 16, 18 horas. Bem, você vê, né? Olha a situação. Então, amigo, é muito claro aí, é evidente, é um fato de que alguma coisa foi feita para que a sua vida financeira trave. Você vê, né? Você não está conseguindo sair dessa situação, entrou numa bola de neve, não consegue pagar as contas, está endividado, e você cita esse fato aí, né? Desse ex-relacionamento. Então, o que acontece? Muito provável que algum mal foi feito para que a sua vida venha parar, venha travar. Talvez aí um sentimento de vingança por parte desta pessoa gerou aí alguma coisa que foi feita, feitiçarias, e quando a vida espiritual está amarrada, também reflete na vida financeira. Então você luta, você se esforça, você tenta de todas as maneiras e você não consegue sair dessa situação. Então você precisa de uma libertação, trazer a sua vida econômica para Deus, para o campo espiritual. Só Deus pode quebrar essa maldição, desfazer esse mal e a sua vida vai começar a andar para frente novamente. Portanto, meu amigo, o meu conselho para você é fazer um pacto com Deus, uma aliança com Deus e estar conosco, tá certo? Na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro aqui de Florianópolis. Estamos realizando, então, hoje a segunda-feira da força. Você está precisando de força espiritual e precisando vencer. Então, esteja com a gente. Daqui a pouco às 7, às 10, ao meio-dia, 15, às 18 e às 19h30, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Todos são os nossos convidados. Entenda melhor o que está acontecendo hoje no Congresso da Prosperidade com Deus. Você vai entender melhor nessa matéria. Uma das maiores viradas da história do futebol profissional aconteceu em uma partida entre dois grandes clubes brasileiros, Palmeiras e Vasco da Gama, na final da 3ª edição da extinta Copa Mercosul no ano de 2000. O Palmeiras jogava em casa e era a grande estrela do campeonato.
enquanto o Vasco, embora capaz, colecionava uma sucessão de fracassos em decisões. Nos momentos finais do primeiro tempo, os vascaínos foram surpreendidos com 3 gols para o delírio da torcida adversária, que já cantava a vitória. Com um cenário desfavorável no segundo tempo, o Vasco fez o seu primeiro gol aos 14 minutos, o segundo aos 24 e com um jogador a menos empatou aos 41 minutos. Até que no último lance, já nos acréscimos finais, aos 48 minutos, o Cruz Maltino vence em uma virada histórica. A vida é como um jogo, 2 tempos, 2 semestres e muitos não conseguem emplacar do início ao fim do ano. As minhas dívidas eram pequenas, pastor, mas eu não tinha força de pagar. E o nome sem nenhuma credibilidade. Eu preferia gastar o dinheiro em outras coisas do que pagar o SPC e Serasa. E só que isso aí era uma amarração, né? Isso era um pensamento que eu tinha errado. Eu levei minha esposa também para a SPC Serasa através de uma empresa que a gente abriu e o dinheiro foi ficando curto e a gente acabou se endividando. Se todos os resultados até agora têm sido negativos e nenhum dos seus planos se realizaram, não desanime. Qual a leitura que Deus faz de você aqui? A leitura é a seguinte: este povo conta comigo. Deus está vendo isso na sua atitude de estar aqui. Então não caia naquele erro. Hoje o dia está muito corrido, hoje tem muito trabalho, hoje Deus sabe que não vai dar para eu ir na igreja na segunda-feira. Aí você interrompe o pacto. Isso também é um sinal de que você está levando as coisas na força do seu braço. Quando você para tudo, ainda que você tinha coisas para fazer hoje ainda, mas você fala, não, agora chega, agora eu vou buscar Deus. Isso é um sinal positivo da sua fé. Então o pacto é muito valorizado por Deus. Deus sempre buscou pessoas para se aliar a elas. E você vê, Deus é tão poderoso, maravilhoso, e ainda assim quer fazer pacto com você, conosco. Ou seja, nós tínhamos que agradecer, porque nós é que precisamos dele. É verdade ou não é? E ele ainda propõe a você um pacto. Então valorize isso. Não solte a mão de Deus. Eu paguei minhas dívidas, ela também, estamos com o nome limpo. Hoje a gente conseguimos comprar um carro para ela, um deteto panorâmico, automático. Se nós tivéssemos com o nome sujo, nada disso teria acontecido. E a gente estava, mas em fé, Deus foi abrindo as portas, a gente conseguiu pagar. E hoje começou a vir as bênçãos assim, de uma forma muito bacana. Dia 2 de dezembro. Venha participar do 9º Clamor pela queda das muralhas na segunda-feira da Força, para que antes de acabar o ano, você alcance a sua maior conquista. Você viu aí na matéria, né? O que é a segunda-feira da Força? Hoje, o dia todo, esperamos por você. O Christian, inclusive, testemunhou aí dentro da matéria. Não tinha força para vencer as suas dívidas, mas com pacto com Deus recebeu forças interior e está prosperando, quitou as dívidas, está avançando na vida profissional. Então, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, especialmente 18 horas e às 19h30, Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Vamos acompanhar também o que aconteceu, o que está acontecendo na vida da Dona Irene, que firmou um pacto com Deus. Nome da senhora? Irene. E a Vitória, Dona Irene? A Vitória que eu tenho um benefício, aí eu fui no banco, né, retirar o dinheiro, só que ele disse, seu cartão venceu. Eu disse, e agora que a minha agência é lá no Maranhão? Ele disse, então, você faz a transferência. Aí eu fui lá no INSS e fiz a transferência, né? Aí meu filho, que mora lá em Belém, disse assim para mim, mamãe, venha e vai lá no Maranhão e pede seu cartão. Aí eu fui de ônibus, 4 dias e pronto. Aí eu voltei. Aí quando eu cheguei aqui, eu ainda recebi 2 meses pelo aplicativo. Aí, quando chegou agora no mês de outubro, não veio mais. Aí eu digo, meu Deus, e aí? Aí ele disse assim para mim, mamãe, vê o que está acontecendo. Eu digo, não vou ainda não chegou a hora.
Aí eu vim aqui, eu digo, eu tenho pacto com Deus e tenho aliança com Deus. Aí eu disse, não, eu só vou no dia 4. Aí, quando chegou no dia 4, aí eu orei e convidei Deus. Jesus, vai comigo. Vamos embora, Jesus. Abri a porta e digo, vamos embora lá. Aí saí. Quando eu cheguei lá, aí a moça estava bem assim na porta, eu nem entrei. Aí eu disse, moça, eu só queria saber o que está acontecendo com o meu benefício. Ela disse, você tem um documento com foto? Eu disse, eu tenho. Aí ela foi, olhou lá, aí ela disse, qual é o banco que você recebe? Você recebia? Eu disse, no Bradesco. Aí ela disse, voltou de novo. Aí quando veio com 2 folhas, disse, olha, vai receber seu dinheiro que está lá na Caixa. Foi transferido para a Caixa. Tudo certo. Tudo certinho. Graças a Deus, amém? Amém. E eu ainda saía evangelizando na rua, contente e agradecendo a Deus. Graças a Deus. Bem forte para Jesus, amém? Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas. Basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora do seu dia dedicada a ensinamentos valiosos é suficiente para fazer a diferença. Quando você tem um pacto com Deus, você coloca Deus na frente de tudo o que é seu. É Ele quem vai adiante, é Ele quem abre a visão, é Ele quem dá direção, é Ele quem dá inspiração, é Ele que guia os seus passos. Quem anda com Deus não anda sozinho. Se Deus estiver com você, tudo dá certo. Eu não estou falando que as coisas vão ser mar de rosa. Não vai ser mar de rosa, não. Você vai ter lutas. Mas por você não estar só, mas sim estar com Ele, apesar das suas lutas, no final, Ele que nos garante o quê? A vitória. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Portanto, amigo, amiga, faça como a dona Irene, firme um pacto com Deus. Nós hoje, 2 de dezembro, está aqui, estamos começando o primeiro dia útil do último mês do ano. Esta primeira segunda-feira desse último mês, você pode dar a volta por cima. Esteja conosco para uma grande virada, tá certo? Às 7, 10, meio-dia, 15, especialmente 18 horas com o Bispo Jean, e juntos nós vamos estar às 19h30 na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Segunda-feira da Força com o 9º clamor da queda das muralhas em todas as Universal. Deus abençoe e até lá.